Boa noite, povo de Deus. Que bênção. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Amém. Aleluia. Também estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Eu sei, o pastor Lucas fala que é ciúme. Sei do ciúme que o pastor Paulo tem, o zelo, né? O zelo do altar. E para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou o pastor Pablo. Hoje eu e minha esposa, a pastora Lorena, estamos em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Trago de lá um abraço da nossa igreja, dos nossos bispos, Bispo Fabiano e Bispo Avanete. Sinta-se abraçado aí pelos nossos bispos, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Paulo, pela intimação, pela convocação. Não é convite, é uma convocação. Estou muito feliz de rever alguns amigos aqui, Arapinha, LDI, sua esposa, família. Uma bênção estar aqui com vocês. Quantos estão com fome da palavra, diz amém? Queria que você pegasse na mão desse irmão que está do seu lado, fechasse os seus olhos. Quero te dar alguns segundos para você falar para Deus o tamanho da fome que você tem pela palavra dele. Fala para ele que você veio ouvi-lo. Fala para ele que você veio ser ministrado. Fala para ele da sua expectativa. Fala para ele agora. Fala para ele agora, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, nessa noite nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Diz a palavra que temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Não há nenhum lugar na terra mais parecido com o céu do que a igreja do Senhor. Nós te adoramos nesse lugar. Nós somos honrados e privilegiados por fazer parte do corpo de Cristo. Nessa noite nós abrimos o nosso coração para a sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A sua palavra é como um escudo para os que no Senhor confiam. A sua palavra é uma espada de dois gumes. A sua palavra, ela nunca volta vazia, ela sempre alcança o propósito pelo qual ela foi enviada. Por isso, nessa noite, envia a sua palavra aos nossos corações. Estamos famintos, estamos sedentos por ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Eu te agradeço por essa igreja maravilhosa. Te louvo, Deus, pelo pastor Paulo, pastora Valesca, seus filhos, seus discípulos, suas igrejas. Tudo aquilo que o Senhor confiou, tem confiado a esse casal precioso. Eu te louvo por essa família sacerdotal. E profetizo, Deus, que essa noite será uma noite poderosa, profética, debaixo da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Graças a Deus. Vamos acompanhar aqui no telão juntos. Eu vou falar com vocês Salmo 29. Salmo 29 é o tema de hoje. Salmo 29. Aleluia. Esse texto tem queimado muito meu coração. Quando eu li esse texto, ele ficou gravado no meu coração. E eu quero discorrer com vocês esse texto maravilhoso. Vamos ler a partir do versículo 3. Aleluia. Diz o seguinte: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Diga comigo: a voz do Senhor ressoa. A voz do Senhor ecoa. Fala: o Deus da glória troveja. E a Bíblia está dizendo aqui, Davi compôs esse salmo. E ele está dizendo, pastor Paulo, ele está falando sobre a voz de Deus. É o que nós vamos falar aqui hoje.
sobre a voz do Senhor. Quantos amam a voz do Senhor? Diz amém. Meu Deus, a voz do Senhor. E ele está dizendo, o Senhor, a voz do Senhor ressoa. Aqui o contexto é que ele está um dia de chuva, e ele está contemplando a Deus. Ele está num momento de adoração, de intimidade. Não sei se era devocional que ele estava fazendo, mas ele estava num momento de contemplação. Ele estava apaixonado. Quantos aqui são apaixonados por Deus? Davi está nesse momento e ele começa a escrever esse salmo. E aí ele começa a dizer que a voz do Senhor ressoa, a voz do Senhor ecoa, que Deus fala, dava um trovão, ele é Deus falando. Ele está dizendo que a voz do Senhor ressoa, ecoa, que Deus está falando. E de fato, a voz do Senhor está ecoando, a voz do Senhor está ressoando. A todo momento Deus está falando. Deus fala através do culto. Quero ouvir um amém? Deus fala na leitura da sua Bíblia lá na sua casa. Deus fala no discipulado. Deus fala na célula. Deus fala no revisão de vidas. Fala ou não fala? Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi no revisão de vidas. Alguns anos atrás, não vou falar quantos anos, porque você vai descobrir minha idade. Deus fala no revisão. Deus fala através da esposa. Fala ou não fala, maridos? Fala muito. Deus também fala através dos maridos. Amém ou não, irmãs? Deus fala através dos pais. Deus fala muito através dos pais. Deus também fala através dos filhos. Lá na igreja tem muito filho que leva o pai para a igreja. Vão, mãe, que está na hora. Vão, pai, que está na hora. Eu quero ir para a escolinha, eu quero ir para a salinha, quero ir para o kids. Deus fala através dos filhos. Deus fala de várias maneiras. Deus está ecoando, a sua voz está fluindo sobre a terra. Deus está falando sobre Sabará. Deus está falando sobre Belo Horizonte. Deus está falando sobre o Brasil. E eu vim lá do interior de São Paulo para te perguntar: Deus está falando, e você está ouvindo? Está ouvindo? Por que, pastor Paulo? A coisa mais importante para um cristão é aprender a ouvir a voz de Deus. Diga, Sabia que um mudo, ele é mudo porque ele não ouve? Um mudo, ele é mudo porque ele não ouve. Porque ele não ouve, ele não consegue falar. Por isso é muito importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Porque quem aprendeu a ouvir a voz de Deus, é impossível que os seus lábios não falem de Deus. É tão importante ouvir Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a discernir a voz de Deus. Porque, queridos, nenhum profeta na Bíblia, está aqui o pastor que estuda hebraico, aramaico, grego, lê a Torá. Nenhum profeta na Bíblia começou falando. Todos começaram ouvindo. Ninguém começa, Arapinha, falando. Todos começam ouvindo. Por isso é tão importante ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Tudo começa na sua vida quando você ouve a voz de Deus. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Está inaugurando uma estação em que os seus ouvidos vão ouvir, discernir e compreender a voz de Deus. A voz de Deus. Versículo 4. Vamos ler versículo 4.
Versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Diga: a voz do Senhor é majestosa. Que isso? O que Davi está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a voz do Senhor é preciosa, a voz do Senhor é maravilhosa, a voz do Senhor é valiosa. Olha que expressão: a voz do Senhor é majestosa, maravilhosa, preciosa, valiosa. Aí ele diz: a voz do Senhor é poder. A voz do Senhor é poderosa. Olha para o irmão que está do seu lado, cutuca ele e fala: a voz do Senhor é poderosa. Poderosa. Edênia, a voz do Senhor é poderosa. Gênesis capítulo 1, versículo 3: então disse Deus: haja luz, e houve luz. A voz do Senhor disse: Lázaro, saia para fora. E saíra aquele que estivera morto há 4 dias, os pés enfaixados, mãos enfaixadas, olhos vendados. A voz do Senhor, a mesma passagem que o pastor Paulo falou aqui no profético, no mesmo trajeto, no mesmo caminho. Jesus está indo para a casa de Jairo. No meio do caminho passa uma mulher e toca nele, que ela já dizia antes, ela já se arrumava durante o dia, ela escolhendo a roupa, ela dizia: eu vou tocar nele hoje, e se eu tocar nele, eu vou ser curada. E o que faltava nela não sobrava em Jesus, transbordava em Jesus. Ela tocou e Jesus continuou o caminho. Quando Jesus chega na casa de Jairo, você já sabe a história, deixa os incrédulos, manda embora os incrédulos, sobe com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os mesmos do barquinho, que você conhece. E ele diz para aquela menina: a voz do Senhor entrou no coração que não batia mais, no pulmão que não funcionava mais. A voz do Senhor entrou naquele ouvido: Talita, cumi, menina, levante-se. A menina levantou. Tinha ela aproximadamente 12 anos. Tem uma série de jesuicidências nesse capítulo 5 de Marcos, 8 de Lucas. Tinha 12 anos. Na hora Jesus falou: serve um lanche para ela, é adolescente, come mais que tudo. A voz do Senhor ressuscitou. Quem tem adolescente aqui? Tem pai de adolescente? Come, não come, gente? Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Então essa é a voz do Senhor. A voz do Senhor, quando Davi está dizendo: a voz do Senhor é poderosa, ela diz: haja luz e houve luz. Ela diz: Lázaro, saia. Ela diz: Talita, menina, levante-se. Onde essa voz se encontra tem milagre. Onde essa voz ecoa, tem o sobrenatural acontecendo. Essa voz disse para Elias: Elias, levanta aí, rapaz, come esse pão, bebe essa água e segue o seu caminho. A voz do Senhor arrancou Elias de dentro de uma caverna, de um ambiente de desistência, de fraqueza, um ambiente de depressão, um ambiente de angústia total, de tristeza. Ele estava pedindo a morte. A voz do Senhor o alcançou. Querido, eu não sei como você chegou nesse culto hoje, eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, mas se essa poderosa voz alcançar teu coração hoje, não importa onde você estava, como você estava, a sua realidade pode ser transformada. Pode ser transformada. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor disse: Pedro, venha. E ele andou sobre as águas.
Eu quero profetizar que em 2026 essa igreja vai andar sobre as águas. Eu quero profetizar que em 2026 as equipes dessa igreja vão viver o sobrenatural. As células dessa igreja vão viver o sobrenatural. As finanças dessa igreja vai viver o sobrenatural. Porque é a poderosa voz do Senhor que nos sustenta, que muda a realidade, que transforma cenários. Diga: a voz do Senhor é poderosa. É poderosa. Cutuca o irmão e fala: você crê nisso, irmão? Versículo 5, ele diz: a voz. Isso aqui é coisa da Edênia, esse versículo aqui. Ele escreveu junto com a Edênia. Tem certeza, tem certeza, tem certeza. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Podia ser um aleluia mais fervoroso. Isso, pentecostal. Eu sei que essa igreja é pentecostal. Está dizendo, Davi está dizendo, a voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. Sabe o que é o cedro do Líbano? Naquele tempo, a árvore mais, talvez, não sei se até hoje, não pesquisei no chat GPT, se alguém tiver aí o premium, já pesquisa. Mas naquele tempo, o cedro libanês era a árvore, era a madeira mais forte, mais rígida. Um cedro libanês, ele podia chegar a 30 metros de altura, 1,30 m de diâmetro. Forte, era tão forte que o rei mais rico, mais sábio, mais inteligente escolheu essa madeira para construir o templo. O templo de Salomão foi construído com esse cedro, com essa madeira. Davi está querendo dizer o seguinte: que a voz do Senhor é tão poderosa, a voz do Senhor é tão potentosa, tão potente, a voz do Senhor é tão, meu Deus do céu, é tão explosiva, que ela quebra qualquer resistência. Não existe nada nessa terra, nem debaixo da terra, nem nas regiões celestiais, que a voz do Senhor não seja capaz de quebrar. E eu vim aqui nessa noite para profetizar sobre a sua vida. A voz do Senhor vai quebrar maldições, vai quebrar mentiras, vai despedaçar julgos. A voz do Senhor vai destruir tudo que te impede de romper, avançar e ser o que Ele te criou para ser. Aleluia! A voz do Senhor quebra maldições. A voz do Senhor quebra grilhões, rompe com cadeias, com algemas, rompe com crenças limitantes, com mentiras do inferno. A voz do Senhor despedaça jugo. A voz do Senhor transforma realidades. Amém? Versículo 8, pode jogar o 8. Olha eu aqui na Bíblia. Meu Deus. Versículo 8. A voz do Senhor. Ai. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. Eu quero declarar sobre a sua vida: a voz do Senhor vai fazer tremer tudo. A voz do Senhor vai estremecer sua vida. A voz do Senhor vai estremecer seu coração. A voz do Senhor vai estremecer suas estruturas. A voz do Senhor vai estremecer sua casa. Ei, está chegando uma temporada em que a voz do Senhor vai te acordar de madrugada para orar. Está chegando uma estação que Deus, a voz do Senhor vai estremecer, vai virar tudo de cabeça para baixo. A voz do Senhor faz tremer. Pega na mão do seu irmão, faz tremer a mão dele aí agora. Fala: a voz do Senhor vai estremecer, vai sacudir tudo.
Quem permite diz amém. De vez em quando a voz do Senhor não chacoalha a gente, bagunça a vida da gente toda. Eu estava aqui de boa, pastores, eu estava aqui de boa. Comprei meu apartamento, reformei, deixei maravilhoso. Fiz um armário, um closet para Lorena. Coloquei um espelho que ela usou um mês. Um espelho maior que nós. Usou um mês. A voz do Senhor veio, estremeceu tudo 2 anos atrás. Mandou a gente lá para outro estado. A voz do Senhor vai chacoalhar você. Não quer dizer que você vai para outro estado, mas quer dizer que você vai para outro nível. Não quer dizer que você vai mudar de igreja, vai ser enviado. Não, talvez seja. Não vou te contar o segredo aqui, o pastor que sabe. Mas uma coisa eu sei, a voz de Deus vai estremecer você. 2026, o ano do refrigério, será o maior ano da sua vida, em nome de Jesus. Tudo isso, Edene, é a voz de Deus. A voz de Deus é isso tudo. E eu quero perguntar para você, quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Não, quantos querem desesperadamente ouvir a voz de Deus? Isso, gostei desse amém. Eu quero falar 3 maneiras de ouvirmos a voz de Deus. 3 formas que eu encontrei na palavra, que eu aprendi na palavra. 3 maneiras. A primeira, diga comigo, posicionamento profético. Diga, postura espiritual. Essa é a primeira forma. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2, Ezequiel 2, versículo 1. Pode projetar aqui? Ezequiel 2. Olha isso, pastor Paulo. Olha isso, pastora Valesca. Meu Deus do céu. Ele me disse: filho do homem, fique pois vou. Diga, uau. Olha Deus falando para o profeta. Põe-te em pé, campeão. Fica de pé, rapaz, porque eu vou falar com você. A primeira coisa que eu entendo e aprendo para alguém que quer ouvir a voz de Deus: Deus não fala com quem fica prostrado. Deus não fala com quem fica numa condição de vítima, de coitado, de injustiçado, de ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Deus fala com quem está de pé. Deus fala com quem está posicionado. Deus fala com quem está com postura espiritual. Postura espiritual. Tem gente que aqui não tem isso, mas nas nossas igrejas de lá de vez em quando acontece. Aqui, graças a Deus, aquele irmão senta lá na última fileira, ele chega para todo mundo ficar com dó dele. Já chega com aquela cara, para ficar todo mundo com dó dele. Deus não fala com pessoas assim. Deus está falando para o profeta. Aqui o cenário, com certeza o pastor Paulo já deu uma palavra sobre Ezequiel, sobre esse contexto aqui. Aqui é caos. Aqui Nabucodonosor, endemoniado, tinha saqueado tudo. Levou os príncipes, levou o que tinha de melhor. Junto aqui foi Sadraque, Mesaque, Abidnego, era meu primo, Abidnego. Estava junto aqui. Levou todo mundo e aqui ele fica. Cenário de caos. Onde ele olhava era caos. E ele estava ali, naquela condição, naquela realidade. E Deus diz para ele: fica de pé, eu quero falar com você. Ei profeta, ei Ezequiel, ei filho do homem, ei Sara Sabará, põe-te em pé, fica posicionada, postura, e eu falarei contigo. Olha o versículo 2. Olha o 2, tecladista. Enquanto ele, meu Deus do céu, enquanto ele falava, ele quem, gente? Fala, Deus. Enquanto ele falava, o Espírito
Espírito Santo entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Oh, meu Deus! Sabe o que é isso, pastora? Primeiro Deus fala para ele: faz tua parte, se coloca de pé. Sua postura espiritual, sua postura, sua decisão de não ficar prostrado, sua decisão de não ficar na lona, sua decisão de não ficar lamuriando, reclamando, murmurando, choramingando, sua decisão de ficar posicionado. Uma vez que você se posiciona, ele fala. Quando ele fala, o Espírito te enche, o Espírito te levanta. É o que Deus vai fazer com você em nome de Jesus. Nessa nova temporada, nessa nova estação, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2026, o Espírito Santo vai te encher, vai te colocar de pé, vai te empoderar, vai te ungir e vai estremecer sua história. Segunda forma de ouvirmos Deus. Já entendeu? Deus não fala com quem fica de vitimismo. Amém ou não, gente? Segunda coisa, Deus fala com quem busca. Deus fala com quem deseja ardentemente, pastor Paulo. Abacuque 2, versículo 1. Esse versículo me choca. Esse versículo me choca. Vamos lá da mídia. Primeiro versículo, Abacuque dizendo: permanecerei no meu posto de sentinela, permanecerei posicionado, permanecerei no meu posto. Primeiro verbo, permanecer. Permanecer. E tomarei posição sobre o baluarte, sobre a torre de vigia, né? Aguardarei, diga comigo, permanecerei e aguardarei. Aguardarei, permanecerei, para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Uau! O profeta está dizendo aqui, a Bíblia está nos ensinando que Deus não fala com gente apressada, pastor Paulo. Deus não fala para a gente ficar olhando o relógio toda hora para ver que hora que o culto vai acabar, que hora que o pastor vai parar de pregar, sabe? Aqui não tem, graças a Deus. Tem igreja que tem até um relógio assim. Tem aqui o relógio? Deus não fala com quem tem pressa. Sabe, a maioria dos nossos devocionais é só para falar. A gente não tira tempo para ouvir Deus. Nosso momento a gente ajoelha, ora, fala com Deus. Aleluia, Deus te amo, o Senhor é bom. Pede, profetiza, declara. Perfeito, aprendemos assim, está certo. Mas na hora de falar, a gente pega a bolsa, joga nas costas e vai. Na hora de Deus falar, na hora de Deus fala com quem aguarda. Deus fala com quem permanece. Deus não fala com desistente, Deus fala com quem permanece. Deus não fala com quem está corrido, quem está na correria, na loucura. Deus não fala, Deus fala com quem está aguardando a sua voz. Deus fala com quem está atento. Senhor, eu estou atento, eu estou aqui, eu estou aguardando. Eu quero ver o que o Senhor tem para me dizer. Que coisa, atento, ver o que Ele vai me dizer. Parece até que é um erro. Quem vê com o olho. Ouvir é com o ouvido. Parece até mineiro, né? Não é? Parece mineiro. Vê o áudio aqui, rapidinho. Não é assim? Vê o áudio aqui. Ei, mas está dizendo: eu estou pronto,
eu estou no meu lugar de filho, no meu lugar de servo, eu estou na minha posição, eu estou na minha posição espiritual. Não estou entendendo o que está acontecendo com a minha célula, mas eu estou aqui posicionado. Eu vou ouvir o que Deus tem para mim. Eu vou ouvir o que Deus tem para a minha equipe. Eu vou ouvir o que Deus tem para a minha igreja. Eu vou ouvir o que Deus tem para o meu casamento. Eu vou ouvir o que Deus tem para a minha empresa, para a minha vida financeira. Eu não vou sair da posição. Essa é a segunda. A Bíblia fala em Êxodo 24 que Moisés, Deus falou para ele: sobe para o monte, eu vou falar com você. Ele sobe, igual aqueles irmãos do Monte do Palmares, só com uma garrafa de água. Sabe, irmãos, ele fica 7 dias lá, esperando Deus falar com ele. Um dia que eu li isso, eu falei: Deus, está de sacanagem com Moisés. Por quê? 7 dias. 7 dias. Ele achou que ia ser rapidinho. E Deus falou comigo nesse dia. Deus falou: eu estava aguardando o coração de Moisés atingir o nível de fome necessário pela minha voz. Deus fala com quem tem fome, com quem tem desejo, com quem tem desespero. Deus fala com quem está disposto a esperar, a aguardar e a permanecer. E por último, o último nível, a última forma que eu aprendi como a voz de Deus nos alcança. A Bíblia fala em Êxodo 17, não vai dar para ler, mas Êxodo 17, na verdade Êxodo 18, 17, fala de Moisés e o seu sogro, Jetro. Moisés é um dos homens mais íntimos de Deus de todos os tempos, amigo de Deus. Ele entrava para a tenda, a nuvem, Deus descia. Tem noção do que é isso? Ele saía do acampamento, ele entrava para dentro da tenda, a glória de Deus descia, o rosto brilhava. Amigo de Deus, a expressão bíblica é amigo de Deus, íntimo de Deus. Moisés, Deus falava muito com Moisés, sim ou não, gente? Mas Deus não falou tudo com Moisés. O sogro dele falou: Moisés, você está ficando doido, do jeito que está, não vai dar certo. Você está ficando esgotado, o povo está esgotado. Você precisa levantar líderes, você precisa ter chefes de 1000, de 100, de 10. Dá eles uma missão. Ele: uau, pô, sogrão, como que eu nunca tinha pensado nisso? Um conselho, uma direção. Deus, a voz de Deus fala conosco através das autoridades. Por mais íntimo de Deus que você seja, por mais próximo, consagrado, ungido que você seja, você vai precisar ouvir alguém. Deus não fala com orgulhosos, Deus não fala com arrogantes. Sabe aqueles, quem que é seu pastor? É Deus, é Jesus meu pastor. Amém, Ele é o pastor mesmo, o sumo pastor, o bom pastor. Mas se você não tem alguém que você se submete, seus ouvidos estão impedidos de ouvir a voz de Deus. Sabe que Deus quer falar? Muitas vezes Deus quer falar com você através do líder que você não quer ouvir. Deus fala com pessoas humildes. Deus fala com pessoas, olha esse versículo. Vamos ler e finalizar aqui e orar. Esse versículo Isaías 54. Pastor Paulo, tem gente que não ouve a Deus, sabe por quê? Porque acha que já sabe tudo. Moisés tinha tudo para achar que sabia tudo, mas não, ele tinha um coração ensinável, puro, humilde. Ele ouviu do seu sogro, que era um sacerdote, era uma autoridade. Mudou a vida dele, mudou, um conselho mudou a vida dele. Era a voz de Deus, através do sogro. Olha esse: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Livro Rosto de Pedra, lembra?
esse versículo. Aqui o Bispo Rodovalho traz o entendimento original ali, ouvido de discípulo. Deus desperta os nossos ouvidos. Sara Sabará, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nosso Deus, o soberano Senhor, está despertando os seus ouvidos como alguém que está aprendendo, alguém que escuta, alguém que tem prazer na instrução. O sábio tem prazer na instrução, diz a palavra. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, coração puro, coração humilde, manso, disposto e disponível a ouvir, a escutar, a aprender com humildade. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra eu quero ungir, orar por você que nessa noite, nós estamos no finalzinho de um ano, final de um ciclo, estamos iniciando um novo ano. Quem está com muita expectativa no próximo ano? Não, quem já está gerando um novo ano, visão profética para 2026, sonhos, quem está com muitos sonhos para 2026, quem está com projetos para 2026, eu também, mas eu quero te falar uma coisa, se você quer viver um ano extraordinário, é dando passos debaixo da voz de Deus, dando passos, sensibilidade à voz de Deus. Quantos querem mais sensibilidade à voz de Deus? Eu vim aqui nessa noite para orar por você. Você que quer mais sensibilidade pela voz de Deus, eu quero que você saia do seu lugar e vem aqui, pode ficar de pé mesmo, aqui, vem aqui na frente. Eu quero mais sensibilidade à sua voz. Como Jesus disse, aquele homem, Efatá, e os seus ouvidos foram abertos. Pode vir aqui, pode vir, eu quero mais sensibilidade, Senhor. Eu quero ouvir sua voz, porque tudo começa quando eu ouço a sua voz. Tudo começa, pode vir. Eu quero mais sensibilidade, pode aproximar mais do altar. Isso. Pastores, vocês me ajudam? Aleluia. Xarababacatalabaralabaxi. Xabababacatalabaralabaxacataralabaralabaxi. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir a tua voz, tua poderosa voz, majestosa voz, maravilhosa voz. Oh, rabarabacatarabaxuriandaralabacá. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Oh, ensina-nos a ouvir, ensina-nos a reconhecer tua voz. Ensina-nos, Deus. Oh, aleluia. Queridos, olha para mim por um instante. A Bíblia diz, 1 Samuel 3, certa vez, em uma noite, era uma noite como essa, tinha um menino, uma criança praticamente, no altar, dormindo, e ele ouve uma voz. Ele não conhecia, não reconheceu. Ele correu no seu líder, no seu profeta, sacerdote, chamado Eli, e disse: Eli, você me chamou, eu ouvi meu nome. Samuel: não te chamei, você está ficando doido, não tem voz nenhuma aqui, você está ficando doido. Volta, vai dormir, menino. Amanhã nós vamos acordar cedo, amanhã tem oração, 5 horas da manhã.
profeta: desculpa, voltou. Ele deita, ele ouve de novo a voz: Samuel, Samuel. Ele fala: não estou ficando doido, eu não estou ficando doido. Ele volta no seu profeta: você me chamou? Não, não te chamei. Volta, você está ficando doido, Samuel. Vai dormir, menino. Não tinha Free Fire na época. Senão ele: você está ficando doido de Free Fire? Vai dormir, menino. Ele volta. Ele ouve pela terceira vez, pastor Paulo. Quando ele vai no seu profeta, quando ele chega em Eli tem um momento de sabedoria. Ele entende: é Deus que está chamando esse menino. É o meu Deus que há muito tempo eu não ouço. É o meu Deus, é a voz poderosa que há muito tempo eu não ouço. Deus está chamando ele, Deus está chamando o menino. Eli, eu imagino ele olhando para aquele Samuel, pastor Paulo. Ele olha para aquele menino e diz: Samuel, agora eu entendi que voz é essa que você está ouvindo. Samuel, presta atenção no que eu vou te falar agora, Samuel. Essa voz é a voz majestosa, é a voz poderosa, é a voz, Samuel. Quando eu ouvia essa voz, eu vivi o melhor tempo da minha vida. Quando eu era guiado por essa voz, Samuel. Esse ministério aqui, Samuel, minha família era outra, Samuel. Quando eu ouvi essa voz, meus filhos estavam no altar, Samuel. Quando eu ouvi essa voz, Samuel, um dia chegou uma mulher desesperada, chorando no altar, Samuel. E ela chorava como uma louca, como uma bêbada, Samuel. E eu tinha a sensibilidade dessa voz. Samuel, eu profetizei sobre aquela mulher, o nome dela era Ana. Ela era estéril, e movido na unção dessa voz, essa mulher te gerou. Samuel, os melhores dias da minha vida foi quando eu ouvi essa voz. Samuel, quando você voltar para lá e quando você ouvir de novo essa voz, ame essa voz, apegue a essa voz, nunca abandone essa voz, Samuel. Quando você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Tudo começa quando ouvimos a voz, e tudo termina quando paramos de ouvir a voz. Pastor Paulo, quantos casamentos se foram porque pararam de ouvir a voz? Quantos ministérios se foram? Quantas casas, famílias, quantas vidas se perderam? Eu vim aqui nessa noite selar sobre a sua vida esta unção de Samuel. Ouvidos abertos, ouvidos sensíveis, ouvidos apercebidos, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre os meus irmãos, uma estação de Samuel, uma estação como Samuel. Samuel significa ouvido por Deus, ouvido sensível à tua voz. Chama o teu povo nesses dias, chama o teu povo nesses dias para novos níveis de unção, de consagração, de intimidade, de revelação, de crescimento, de prosperidade. Eu abençoo esses meus irmãos na autoridade do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se prepare para ouvir a voz de Deus como nunca. Se prepare para ouvir a voz de Deus como nunca. Em nome de Jesus. Nós vamos fechar os últimos 3 minutos desse culto. Nós vamos trazer os nossos dízimos, vamos trazer nossas ofertas.